Bem, olá pessoal, a gente vai continuar aqui a nossa sequência de videoaulas aqui, falando um pouco sobre o Inkscape. A gente viu a aula passada sobre a interface, né? Correto? A interface do Inkscape e as camadas, né? Como trabalhar um pouco com camadas, para que elas servem, como você vai trabalhar com elas. E hoje a gente vai falar um pouco do seletor, ferramenta de seleção do Inkscape, né? E do Bezier, que é realmente a criação vetorial aqui de um vetor facinho, nada muito complicado não. Bem, o seletor é algo bem simples mesmo, não tem mistério, toda ferramenta tem. Se eu quiser criar conteúdo, se eu quiser criar arquivos, né, imagens, eu vou criar aqui um retângulo, por exemplo, e eu utilizo o seletor, né, ferramenta de seleção, para movê-lo se eu quiser, dando um clique em cima. Inicialmente ele não vai estar selecionado, se você perceber, mas basta dar um clique sobre a imagem e posso mover. Naturalmente aqui posso mover a qualquer instante. A outra função do seletor também é essa de redimensionar o objeto. Se eu quiser redimensionar o objeto, basta usar o seletor, dar um clique sobre o objeto e ele vai aparecer essas bordas com essas setas. Essas setas indicam onde você pode redimensionar, né? De onde você pode redimensionar. Se eu quiser redimensionar só lateralmente, só o comprimento do objeto, então puxo só esta seta usando o seletor. Se eu quiser redimensionar proporcionalmente, eu uso essa seta, né? Usando o seletor. Só que eu falei proporcionalmente, dizendo aqui lateral, comprimento e largura, mas não obrigatoriamente, você está percebendo que ele vai ser realmente proporcional, né? Não vai ficar um quadrado de verdade. Eu posso usá-la para criar um objeto com uma altura bem grande ou com um comprimento bem grande também, e não necessariamente proporcional, tá certo? Mas eu posso criá-lo em qualquer circunstância, posso alterá-lo em qualquer circunstância. Para criar realmente um objeto proporcional, tanto como largura quanto altura, eu necessito segurar o Shift. Então, antes de clicar sobre a ferramenta de seleção para redimensionar, seguro o Shift e trabalho. Então, o que eu for mexendo aqui, ele vai aumentando proporcionalmente. Você pode ver que esse lado aqui, o que não mexe, se eu não segurar o Shift, só mexe essas duas laterais, a lateral direita e a parte inferior. Agora, se eu segurar o Shift, ele vai alterar todas as partes do objeto. Perceba como ele vai alterar todas as partes. Ele altera tanto o topo como a lateral esquerda, direita e a parte inferior. Então fica aí, né, uma ferramenta de seleção que você pode também, né, selecionar vários objetos. Se eu quiser criar uma elipse aqui, vamos colocar outra cor para essa elipse, né? Então, criei uma elipse. Se eu quiser selecionar os dois, basta eu arrastar, né, clico fora, clico aqui fora e arrasto, deixando os dois objetos dentro dessa seleção que eu estou criando. Quando eu soltar, ele está selecionado os dois objetos. Então, se eu quiser mover os dois objetos ao mesmo tempo, basta eu clicar em qualquer um dos dois e mover. Isso qualquer programa funciona dessa forma, então não há nenhuma dificuldade, não há nenhum mistério. Se eu quiser selecionar apenas um, basta clicar apenas em um. Se eu quiser criar os dois, basta eu marcar os dois e arrastar. Tudo bem? Nenhuma surpresa aqui nessa ferramenta de seleção. Já o Bezier é um pouquinho mais arrojado, digamos assim. É uma ferramenta nativa de qualquer programa de criar vetores, de criação de vetores. O Bezier é realmente a criação de um vetor. Você pode perceber aqui que ele vai criando formas de acordo com o ângulo que eu for criando. Esse círculozinho aqui, esse círculo aqui é como se fosse a parte que vai me dizer a angulação que ele está criando aqui, nesse meu vetor aqui.
Então esse círculo determina qual é a angulação que esse vetor vai ser trabalhado. Se eu criar mais para cima, essa angulação vai ser mais aguda. Aqui, ó, ela vai ser mais aguda. Certo? Se eu criar já assim, ó, se eu criar assim lateralmente, eu posso fazer ele mais aberto, naturalmente. Ao terminar qualquer criação com Bezier, se você quiser fechar, porque você pode perceber aqui, ó, que se torna meio que um ciclo infinito, né? Eu não tenho como parar, ó. Não tem como eu sair dessa criação. Para eu terminar aqui, basta eu fechá-lo, da onde eu comecei. Então ele cria o meu desenho. Volto com o seletor, certo? Voltei com o seletor, tá aqui o meu desenho criado pelo Bezier. Agora deixa eu dar um exemplo mesmo, que você vai poder trabalhar com ele, tá certo? Eu vou criar aqui, usando o Bezier, segurando o Shift, porque o Shift eu posso trabalhar só um ângulo, ó. Se eu segurar o Shift eu trabalho só um dos ângulos, tudo bem? Então eu vou utilizar essa angulação inferior e daqui, ó, puxar novamente segurando o Shift, eu estou segurando o Shift, certo? Criei aqui, solto o Shift agora, posso trabalhar aqui, ó, novamente nessa angulação. Segurei o Shift novamente, ó, posso voltar agora a trabalhar livremente. Não faço mais a forma, essa forma aqui superior não é mais delimitada pela forma inferior. A forma superior não é mais delimitada pela forma inferior. Então agora eu posso linkar aqui e isso vai ficar ligado. Tudo bem? Então tá aí mais um exemplo aí, agora segurando o Shift, né? Você percebeu que o Shift é bem interessante com o Bezier. Ah, tudo bem, por que eu não posso criar uma linha e desenhar com lápis, qualquer coisa do tipo, né? Porque todo esse desenho que você faz, apesar de ser utilizando o Inkscape, podem ficar sem qualidade na hora quando você quiser aumentar a resolução. Com o Bezier não, ele cria realmente, é como se ele criasse retas com curvas. E isso realmente nunca perde qualidade. Você pode perceber, o zoom está máximo aqui, eu não consigo dar um zoom além disso. Que a qualidade aqui é altíssima, né? Você não percebe nenhum serrilhado nem nada. O Bezier, a principal função, a principal vantagem do Bezier é isso, que não tem nenhuma outra ferramenta de bitmap ou qualquer coisa do tipo. A principal função dele é esse. Você está percebendo aí que eu estou aumentando, ó, eu vou tirar o zoom aqui, eu vou aumentar essa imagem o máximo que eu puder, deixar ela nesse formato, e vou dar um zoom, procurando serrilhado, na tentativa de dizer que o Bezier não funciona, que o vetor não vai conseguir a qualidade que eu desejo. Mas enfim, daqui estou no zoom máximo e a qualidade, digamos, serrilhados são imperceptíveis aos olhos humanos, né? Então tá aí uma das utilidades do Bezier. Você pode trabalhar com ele contornando imagens, contornando objetos. Fica a dica, se você quiser iniciar o seu processo, você coloca uma imagem de fundo e começa aprendendo contornando, simplesmente contornando um rosto ou um texto mesmo, tanto faz. Fica a seu critério. Vim apenas dar uma introduzida nesses dois aspectos aqui que você pode trabalhar, tá certo? Além dessas funções do Bezier, também tem a função do Bezier, que é a função de elipse, porque, como eu falei, todas as ferramentas têm uma função a mais, tem um controle a mais. Então o Bezier também tem sua função elipse, que você vai criar aqui, ó. Você vai criar utilizar essa função criando uma espiral aqui na parte superior. Então eu posso clicar aqui, clicar, e quando eu terminar ele vai criar uma elipse. Não criei nenhuma curva, então ele não cria nenhuma elipse. Cliquei aqui, e ele vai terminar uma elipse para mim, tá certo? Importante, né? Vocês viram que quando eu tentei criar um Bezier elipse, uma espiral, sem criar nenhuma curva, ele não foi capaz de me dar esse espiral, porque realmente não tem nenhuma curva. Mas se eu quiser realmente criar uma espiral utilizando essa função do Bezier, basta colocar uma curvinha aqui que ele já vai me dar uma espiral. Por mais mal feito que eu tenha feito, ele vai me dar uma espiral aí, uma elipse. Muito interessante. Então é isso, pessoal. Próxima aula a gente vê a continuação, falando um pouco mais sobre texto e gradiente. Se liguem aí, treinem um pouco. E é isso aí. Abraços.